claro, para a composição do relatório final, para fazer acompanhando tudo, eu quero apenas questionar se o Tribunal de Contas alertou que a contribuição suplementar era para capitalizar o Fundrev e não para pagar despesas correntes. Eu faço o tribunal, e se foi alertado aos gestores se a contribuição suplementar era para capitalizar o Fundrev e não para pagar despesas correntes. O que acontece? Quando a gente analisou o plano de capitalização, a lei de 5.300, essa foi uma das questões levantadas, que uma das hipóteses que eles utilizaram para o pagamento da contribuição suplementar foi o prazo definido pela legislação do Ministério da Previdência e Assistência Social, que são 35 anos. E na ocasião a gente levantou esse número e tecnicamente a gente viu que a contribuição suplementar ela não seria suficiente, quer dizer, o valor presente dela representava o déficit atuarial, só que eles financiaram isso num prazo muito longo, pela característica da massa de participantes. Se você pegasse lá, fizesse o estudo da quantidade de assistidos, de inativos e pensionistas, e o déficit desse grupo, numa estimativa que a gente fez lá internamente, essa contribuição suplementar ela deveria ser colocada mais ou menos na metade do tempo. Então, isso geraria esses déficits financeiros, já era esperado. Até no próprio estudo que o Pré-Viri entregou do atuário da ocasião, ele já levantou essa questão de ter déficit financeiro. E até, inclusive, ele falou a questão dos imóveis, que esses imóveis que estavam sendo passados para o fundo iam precisar ser alienados, logo na primeira década, para não ter problema de liquidez, o que não aconteceu. Quer dizer, eles não conseguiram vender esses imóveis. Eu vou formular uma outra pergunta dentro dos imóveis. O tribunal alertou também que a venda dos imóveis tinha a finalidade de capitalizar o Fundrev? Houve esse alerta para o Tribunal de Contas? Então, a gente está colocando aqui, o próprio atuário já falou, já no próprio parecer atuarial, que é o documento que assina a avaliação atuarial, ele já falou, o Instituto já tinha ciência disso. E nos nossos relatórios, a gente sempre comenta dessa dificuldade. Inclusive, uma das recomendações que a gente coloca é que não se dê mais imóveis para o fundo com o objetivo de quitar a dívida ou de capitalizar o fundo. Passar imóvel não é uma coisa que vai resolver, até a Cíntia já comentou, para a dificuldade de alienação. Quer dizer, o fundo hoje precisa de dinheiro, precisa de liquidez para pagar os benefícios, que são maiores, que o valor dos benefícios é maior do que a receita de contribuições hoje do fundo. Então, isso eles têm já ciência, isso já estava no parecer atuarial da avaliação que embasou a lei 5.300, e sempre sai sim nos nossos relatórios esses comentários de recomendação a respeito disso. Ok, quem está falando é Cíntia ou Melissa? Melissa. Melissa? Você? Assim. Melissa, ok. Outra pergunta, Melissa, seguinte, também, terceira. O tribunal alertou sobre a venda do imóvel para o consulado americano, já que o mesmo havia sido vendido para a Câmara Municipal de 2015. Houve esse alerta e já tinha sido vendido? Esses processos não passaram pelo nosso setor, mas eu até trouxe a relação de todos os processos que tramitaram no tribunal em relação ao consulado. Só que eu não sei, desconheço o conteúdo, mas eu tenho a relação aqui. Se o senhor quiser, eu posso apresentar. Porque isso foi tratado sim pelo tribunal, né, mas não no nosso setor. Então tem a tramitação de todos os processos, inclusive um pedido da própria Câmara, não é o termo, mas como se fosse uma revogação do termo celebrado. Então existe. Existe isso no tribunal. Vamos lá. Eu tenho os números, se o senhor quiser os números eu tenho como passar. Depois você passa. Então o Tribunal de Contas também tem acompanhado o estudo atuarial do Fundrev? Nós acompanhamos. Como eu falei, quando eles terminam a avaliação atuarial, eles encaminham para o tribunal. A última avaliação foi em 31 de dezembro de 2014, que só foi entregue no tribunal em novembro de 2015 e contabilizada em 31 de dezembro de 2015. Teve uma outra avaliação atuarial que chegou início de 2017, mas que eu comentei que a gente fez uma análise inicial que foi enviada para o tribunal pela gestão anterior, tanto da prefeitura, né,
quanto do PREV-Rio. A gente fez uma análise inicial e o Instituto PREV-Rio respondeu que tinha as mesmas dúvidas que o tribunal, tanto quanto a efetividade e a legalidade da proposta de equacionamento do déficit. E quanto ao desempenho do fundo? Quer dizer, no fundo PREV também vocês acompanhavam e situavam? Dizem que tipo de desempenho? Dos gestores do fundo. Isso, a gente não trabalha muito com essa questão de administrativa. A gente vai nos pontos principais, a nossa inspeção da CAD vê os pontos mais importantes, que é a questão das contribuições, né, se as contribuições realmente estão sendo passadas para o fundo, e da avaliação atuarial, que é o ponto primordial da natureza do fundo. Tá? O fundo, a questão da gestão financeira, o fundo quase não tem investimento. A gente até olha uma coisa ou outra, mas assim, é tão pouco que você não tem muito o que olhar, entendeu? O dinheiro que eles têm ali sempre tem que ser realizado para pagar benefício. Não tem, está investido bem, está tendo uma boa gestão. Não tem recursos atualmente. Tem mais essa questão dos imóveis, que aí a gente acompanha a dificuldade deles de alienar, ainda mais porque desde 2010 tem essa crise aí, né, que a gente acompanhou aí nos imóveis. Enfim, é isso. E quanto aos repasses do Tesouro, quer dizer, tem obrigação de fazer, e em caso de atraso, se o PREV-Rio tem comunicado ao tribunal, quer dizer, quando não repassa, a PREV comunica isso ao fundo, vocês têm conhecimento disso? O tribunal acompanha isso depois? Não chega nenhum comunicado no nosso setor, pelo menos. Não sei se chega em outros setores. No nosso, não. A gente só tem acesso a essa informação no momento que a gente faz a auditoria. Tá. Já no finalzinho, é o seguinte: as inspeções e avaliações do regime próprio de previdência do Rio de Janeiro apresentam como objetivo a verificação de suas condições de organização e funcionamento, sob a ótica da legislação básica que orienta e regulamenta a matéria, e tendo como escopo a última década, onde ocorreu uma verdadeira derrocada em suas finanças, é possível, Tribunal de Contas, apontar o que ocorreu ou contribuiu para a situação do FUNPREV hoje? O que a gente vem vendo, como a gente colocou no relatório, é que desde a Lei 5.300, ela já nasceu com muitas fragilidades. Então, aquele 22,6 bilhões, porque assim, vamos dizer, chegou lá, vamos zerar a situação, vamos esquecer os erros do passado, vou pagar hoje tudo que o FUNPREV precisa. Quanto que ele precisa? É a primeira coisa que tem que saber. Não sabemos, porque lá em 2010, esse 22 bilhões, a gente acredita que ele foi subestimado. Então, quanto que era esse número em 2010? A gente não sabe. Tá? Porque desde 2010, o PRI vem fazendo avaliações atuariais, ele fez a de 2011, 12, 13 e 14 com a mesma hipótese, com os mesmos grupos de hipóteses. Essas hipóteses são muito importantes na avaliação atuarial. É uma coisa difícil de entender, mas é muito difícil. E a legislação, o que acontece? Eles seguem a legislação, eles não estão fazendo nada errado. Só que a legislação diz que as hipóteses têm que ser adequadas aos grupos de servidores, aos participantes do plano. E eles não estão apresentando esses estudos para comprovar que aquelas hipóteses estão aderentes. Se essas hipóteses não estão aderentes, uma das coisas que acontece é esse crescimento do déficit. Então, primeiro, aquele número lá de 2010, 22 bilhões, até hoje a gente não sabe se ele era 22 bilhões, se ele era 26, se ele era 28, não sabemos. Entendeu? Então, será que aquele plano de capitalização, a lei, aqueles 22 bilhões foi suficiente? Será que os 35% da suplementar foi suficiente? A gente não sabe isso. É por isso que nossas determinações, a gente tem determinação para eles. Façam os estudos das hipóteses atuariais e revejam o plano de capitalização. Fazendo o estudo, a gente vai saber se aquilo lá de 2010, aquele número de 2010 estava de fato subestimado. E aí vamos ter que fazer a revisão do plano, ou seja, não é mais 35%, precisa de mais, enfim. Então, esse é o apontamento que vai acontecer, claro. Tudo isso visa, atualmente, a gente
buscar as soluções para que no futuro haja, de fato... Para saber a solução, a primeira coisa é Isso. saber qual é a verdadeira situação, que até hoje a gente não sabe. A origem da derrocada é exatamente essa, né? E para finalizar é o seguinte, existe transparência do regime de previdência social quanto aos fluxos de caixa referente aos meses de maio a dezembro de 2016, e se existe transparência em relação a esse fluxo, por que eles não foram divulgados? Quer dizer, Isso acho que é uma questão administrativa lá do Instituto, porque a gente vai lá pontualmente na inspeção. E, como eu te falei, a gente vai nas questões que a gente julga principais, entendeu? Que é a avaliação atuarial, as contribuições, se eles estão, a questão do fluxo. A gente, quando vai lá, a gente avalia essa questão do fluxo daqueles meses, porque a gente vê quantidade de contribuição e quantidade de pagamento de benefício. Isso a gente analisa. Só para fazer um comentário, acho que o Paulo tinha feito também essa pergunta quanto à questão da divulgação do fluxo de caixa. Vocês disseram que não é comum eles mandarem, então não existe uma transparência do fluxo de caixa. Se vocês forem lá numa inspeção, vocês até conseguem. Mas nunca houve na prefeitura, não só no ano de 2016, mas em todos os outros anos, uma divulgação, até mesmo um envio de fluxo de caixa para o Tribunal de Contas. Né? No nosso setor, não. E a gente não acompanha isso teórico. Não existe essa publicação judicial. Tá. Não, porque senão fica parecendo que às vezes é só aquele período de 2016, quando provavelmente pode ter acontecido isso em todos os anos, não é comum. Não, só para saber, Ok, obrigado, então. Vereador, Sérgio Pato.